muitos elogios chegaram aqui, as apresentações, pedidos, inclusive, para disponibilizarem as apresentações. Então, se for possível. E, ó, Renata, essa aqui é para você. Ó. Você poderia disponibilizar o PL 9522? Sim, claro que sim. No nosso panorama, nós temos, a gente inovou e a gente trouxe agora, a gente incluiu uma ferramenta de pressão política. Como é que acontece isso? Você vai lá e encaminha para o seu parlamentar a ideia de um PL, porque vocês sabem que esse processo você tem que ter um champion, né? Tem que ter uma pessoa que apresente o projeto de lei, né? Então você tem que buscar um parlamentar e ali já tem um PL modelo, inclusive, para a gente ficar cutucando essas pessoas e falando assim, olha, a gente pode avançar na alimentação infanto-juvenil, a gente pode avançar. Então a gente já tem esse modelo que está lá no nosso panorama para vocês encaminharem e a gente soube que em Florianópolis, inclusive, um PL está avançando com o nosso modelo. Então, estamos já felizes de ter... Porque é isso, né? Como eu estava falando, a gente precisa, né? A gente tem essa experiência em Niterói e no Rio de Janeiro. Assim, sair de Niterói para o Rio de Janeiro já foi uma experiência de conseguir ampliar, né, a nossa influência, porque estar numa capital faz uma diferença em termos de para inspirar outras capitais e outras cidades. Então, a nossa ideia é realmente conseguir inspirar um movimento de onda, né? Mas são 5.000 e tantos municípios. Então, a ideia também é a gente tentar escalonar a partir também de movimentos de outras sociedades, de outras organizações, movimentos populares, e, quiçá, também ir ganhando também em outras governanças, né? A gente sabe que quanto mais a gente sobe na esfera, a gente aumenta a pressão. Estava vendo os nossos colegas aqui falando, né, sobre, imagina qual foi a pressão que não sofreram para fazer essa lei complementar, né, na tributação, porque, realmente, a gente está falando de mercados cada vez maiores e... Enfim, e como a Letícia falou, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não estão interessadas em fazer as pessoas serem mais saudáveis, né? Aproveitar mais uma para a Renata aqui. Há espaço para setor privado colaborar com ações do Instituto Desiderata? Como sim ou como não? Há muitos, inclusive a gente podendo conversar. A gente, por exemplo, nós somos uma organização independente e nós atuamos em parcerias de muitas formas, né? Estamos, nesse momento, também trazendo essas experiências para outros espaços no Brasil e trabalhamos, sim, com o setor privado, em parcerias. A gente acredita que a gente faz... Tudo que a gente faz em parceria, a gente trabalha em coalizão com outras organizações, a IDEC está aqui, que é a nossa organização irmã, mas também com outros institutos e também com parcerias privadas, porque nem sempre é fácil, né, fazer junto, às vezes dá mais trabalho, mas a gente vai mais longe, com certeza. Muito bom. Por favor. Melhor pegar aqui, né, mais rápido. A pergunta é muito boa. Pesquisas mostram que mais de 40% das pessoas consultam as redes sociais antes de buscar um especialista de saúde. Como que você enxerga isso? Bom, a gente enxerga como duas frentes. Uma boa, que é a democratização, o espaço aberto. E uma ruim é uma falta de educação no sentido não falta de educação, falta de um conhecimento maior para fazer uma busca que acrescente, né? Então, eu não estou aqui representando o Conselho Regional de Nutricionistas, mas eu sou conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E está sendo feito um trabalho muito sério, por quê? Porque os profissionais se equiparam aos leigos na rede social. Talvez o de farmácia também sofra do mesmo mal, é um tema, porque, por exemplo, eles acabam repetindo, reproduzindo coisas que um leigo faz, tirar foto, um nutricionista magro e fala, você quer ficar magro, vem se atender comigo. Quer dizer, até vergonha de falar, mas isso está acontecendo. Então, a gente está lançando até uma campanha que se chama Nutrição Sem Estereótipo, mas é no objetivo educacional. Então, talvez todos nós aqui, como profissionais sérios que somos, a gente deveria encarar a rede social como um muito bom local para multiplicar informações, quer dizer, a gente deveria colocar ali na pirâmide
além de ter lá os jovens que está implícito a rede social, mas como é que nós poderíamos fazer com que os profissionais se diferenciassem e que nós conseguíssemos, inclusive, identificar de alguma maneira, a gente está pensando em coisas tão assim que é difícil de gerenciar uma coisa tão rápida, né? Mas, de repente, se tiver um carimbo, por exemplo, Fórum de Doença Crônica, significa que o que está escrito ali, ele está com um lastro de conhecimento. E a gente começa a gerar que, se não tiver o carimbo, você pelo menos se pergunte, cadê o carimbo de alguém aqui? Pode ser um começo, pode ser a coisa mais incipiente do mundo. Aqui eu estava vendo várias startups que devem ter ideias muito melhores do que essa, mas a gente teria que levar a sério a rede social, porque da mesma maneira que ela multiplica coisas boas, ela, na verdade, a arte dela é multiplicar coisas ruins, né? Que é uma especialidade. Então, a gente precisava reverter essa especialidade e entender que é um caminho interessante, mas que hoje é verdadeiramente, o impacto é pior do que se ele não existisse. E na parte de obesidade, então, é uma coisa absurda, né? Um bullying, várias coisas que deveriam ser levadas, né, proibidas mesmo, né? Perfeito. Doutor Alexandre, você nos trouxe uma visão geral, né, do PROAD, inclusive tem a questão ali do triênio, né, dos projetos são submetidos. Se você puder trazer um pouco mais de detalhes para nós sobre os critérios, como é o processo de avaliação, puder trazer um pouco mais de detalhes. Bom, existe um... Em primeiro lugar, os projetos eles têm que sempre atender a demandas do Ministério da Saúde que enderecem o SUS, né? Para isso existe, normalmente antes de iniciar, eles são conduzidos em triênios, antes de iniciar cada triênio, existe um comitê gestor do PROAD SUS, que é basicamente formado por um representante do Ministério da Saúde, um representante do CONAS, e do CONASENS, que são os conselheiros de saúde dos estados e municípios. E aí, nessa lista de prioridades, é que se podem propor projetos, e se discute esses projetos depois com o Ministério da Saúde. E, normalmente, esses projetos eles são avaliados pela área técnica específica do Ministério. Então, se for uma pesquisa pela Sectix, né, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e se for considerada adequada, então vai para uma reunião com esse comitê tripartite, né, para avaliação. Então, passa por esse rito sempre. E para a pesquisa, ele tem uma questão ainda que eles são projetos de 3 anos. Né? Isso é um pouco limitante porque se você quer fazer um estudo para trabalhar com doenças crônicas não transmissíveis, em que você tem desfechos que vão incidir ao longo de muitos anos, o período é muito curto entre você iniciar e finalizar um projeto. Você não consegue em 3 anos. Mas, atualmente, é dessa forma que funciona. Se há espaço em projetos PROAD para participações sociais com poder de voto decisório. Eu acho que o PROAD é uma coisa é uma construção, né? Então, assim, nas pesquisas em particular, a gente tem a clara noção de que existe uma necessidade de mudar a forma como a gente faz pesquisa hoje, por exemplo, incorporar nos comitês, na organização da pesquisa, na gestão da pesquisa, representantes da comunidade, que é um movimento que está em andamento ainda, essa que é a verdade, a gente não está... A gente tem que fazer, mas em alguns projetos a gente já tem conseguido fazer. A Aline está ali atrás, é uma das... Trabalha com a gente lá na HCOR, ela está conseguindo, já tem representante de comunidade em projetos. Mas eu acho que é uma coisa que precisa ampliar, né? Como é que a gente tem mais participação social né, nesses projetos. E qual é o maior desafio da pesquisa brasileira para mudar o cenário das doenças crônicas? Uau. Eu acho assim, a gente tem tantos desafios, né? De um lado, você tem as doenças em si e olhar para a ponta da pirâmide, que a Yara também mostrou e que foi super bom para a gente contextualizar, né, a discussão.
a gente está muito focado no que está aparecendo hoje, os doentes que estão chegando hoje, como é que eu evito que essas doenças aconteçam, como é que eu diagnóstico precoce, como é que eu trato. O grande problema, no entanto, é como é que eu chego na base e evito que essas crianças que daqui a 20 ou 30 anos tenham câncer ou tenham uma doença coronária, um infarto, um AVC, justamente porque elas estão comendo porcaria hoje, comendo mal, enfim, né? E aí não é só Brasil, né? Como é que eu faço pesquisa em longevidade? É um baita de um problema, porque os estudos, em geral, mesmo os estudos longos, eles duram 3, 4, 5 anos. Como é que eu faço uma pessoa seguir uma determinada recomendação por mais tempo do que isso? Quanto custaria e tal? É super desafiador, né? Desculpa responder a pergunta com um monte de outras, tá? Eu acho que eu até gostaria de fazer um comentário na sua resposta, sabe por quê? Porque, por exemplo, talvez um dos grandes segredos seria as próprias secretarias, elas fazerem uma gestão do número, que o número produza o resultado com um olhar como se fosse uma pesquisa. Porque eu penso ali, os números estão lá. Ninguém melhor do que as próprias secretarias, e a Karina sabe disso, que a gente conversa muito sobre a gestão do território. Então, essa gestão do território, que ela, às vezes, ela não é feita com esse olhar de responder esta pergunta. A pergunta é, se nós fizermos esta ação, por exemplo, em parceria com o Desiderata, no programa de saúde, do programa de saúde na escola, no PSE, qual é o impacto que ele gerou? E cadê o número? Está lá na secretaria. Mas daí organiza a pergunta quase como se fosse um hospital-escola, um serviço de saúde-escola. E aí o serviço de saúde-escola, ele gera números que são fidedignos, e não números quantitativos, mas quali-quanti. Porque eu acho que o quantitativo é complicado, mas muitas vezes ele é movido ao quantitativo por convenção. Então, é quantas medidas de glicemia de ponta de dedo foram feitas. Bom, se é um país de 200 milhões de pessoas, 100 milhões é bastante. Mas isso significou o quê? Daí, de novo, e virou o número porque fez isso, analisou o número, que nem no programa de saúde na escola, né, Karina, que a gente percebeu, que as pessoas fazem, muitas vezes, a medida, daí põe numa planilha Excel e guarda. Porque não tem tempo de fazer a avaliação da pesquisa. Então, daí, de repente, numa intersetorialidade, sabe, sempre ter uma academia vinculada a um sistema, porque já que a academia vai lá fazer residência, então ela faz uma residência com entrega. E a entrega é a gestão do número. Porque isso acho que agiliza um pouco, sabe, para a gente não trabalhar com números fragmentados. Esse ponto é super importante. Eu acho que, pensando bem assim nessa resposta, qual é o grande desafio para a pesquisa, eu diria não é só pesquisa. Gestão de uma vida decente, saudável para as pessoas, né? Com menos doença por mais tempo. Tem a ver com um problema de base que a gente tem, que é a total desintegração das informações de saúde. Se a gente conseguir avançar na saúde como a gente avançou, por exemplo, por informação bancária, informação de imposto de renda e tal, que houve um avanço, existe um sistema que você coordena essas informações. Não tem esse sistema para a saúde. Cada clínica tem os bancos de dados, cada hospital tem a sua informação, cada laboratório, nada disso conversa. Mesmo o Sistema Único de Saúde precisa de alguma forma de convergir para ter uma linguagem comum, ter uma informação de fato utilizável, porque aí sim, se você conseguir ter o dado de cada brasileiro, de como que essa pessoa era quando era criança, em termos de, nem que seja o básico, sabe, de peso, de altura, ao longo da idade, dos anos, como é que essas pessoas se comportaram no tempo, isso tem uma riqueza de informação, uma capacidade de atuação que mudaria completamente a nossa capacidade de gerir não a doença, mas a saúde de fato, né? Eu tenho uma perguntinha aqui. A pergunta veio, qual é a dica que você daria para superar as barreiras em parcerias efetivas com o sistema público? Bom, na verdade, assim, exemplo pessoal, como fundação, né, não tivemos barreiras, né? Na verdade, a gente começou com a Secretaria de Saúde de São Paulo. A gente tem uma barreira de compreensão da parte administrativa, que tem as exigências jurídicas, né? Jurídicas.
tem uma seara muito importante, que é trabalhar no lugar comum, né? Então, aqui é muito delicado, então a gente tem que desenvolver a confiança com o passar do tempo, mas a gente não pode se aventurar de misturar coisas. Então, eu acho que aqui é muito importante. Como fundação, a gente não tem nada de comercial, mas vamos supor que eu tivesse. Eu tenho que saber diferenciar o que eu estou fazendo lá. Porque eu acho que um queima a posição do outro. Se eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, pego os números, vou embora e não deixo nada, e faço até coisas que não deveriam, no sentido de invadir um território lá para falar algumas coisas mais com um olhar mais marqueteiro, eu queimei o próximo que viria fazer um trabalho sério e acabou se queimando por um X. Então, eu acho que essa seriedade, a gente passa por um crivo, mas a partir do momento que a gente mostra que tem seriedade. Então, por exemplo, no nosso exemplo, apesar de ser uma fundação, mas é uma fundação privada, então é uma parceria público-privada, nós já estamos na cidade de Aracaju, por causa do exemplo da cidade de São Paulo, estamos no sertão da Paraíba, por causa de São Paulo, estamos entrando numa parceria Todos Juntos pela Saúde com o BNDES, com essa segurança por causa da história de São Paulo. Então, eu acho que a gente vai construindo histórias e a gente torce para que não se crie nenhuma história que desabone, porque a nossa história abre frentes para outras. Agora, se nós não tivermos essa atenção e respeitar, por exemplo, quantos puxões de orelha a gente levou no caminho por desconhecimento, né? Tem coisas que tudo muito complexo, mas a partir do momento que você aceita aquilo e fala, já entendi, nenhuma lesão aconteceu aqui, vamos fazer, agora a gente vai fazer desse jeito, então. Então, não tem nenhuma dificuldade, tem um aprendizado, eu acho, né, Karina? Respondi bem? Quer completar alguma coisa? Porque é muito importante essa parceria, porque ela abre frentes para outras, né? E eu acho até que da própria Secretaria da Saúde está abrindo frentes para outras. Agora, a responsabilidade de quem está entrando, de fazer direito, por favor, porque outras mais vão querer entrar, e a responsabilidade está ali. Então, a resposta, assim, ela não é difícil, ela é complexa. Quer dizer, ela não é impossível, mas ela é complexa. Um comentário super importante chegou agora aqui, né? Então, o Ministério da Saúde está avançando na organização dos dados por meio do RNDS, Rede Nacional de Interoperabilidade dos Sistemas. Boa. Dados em saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Digital. Muito legal. Obrigado. Ótimo. Estamos com o tempo já no limite. Acho que cabe uma última pergunta, doutor Alexandre, se puder. É uma pergunta sobre se faz parte, né? Se o PROAD tem, dentro do PROAD, tem desenvolvimento de projetos que atuam na formação de profissionais, se incluem médicos e se trabalham também com enfrentamento de condições crônicas não transmissíveis. Sim, tem uma parte substancial dos projetos PROAD que envolvem treinamento e certamente assim parte deles tá dedicado para condições crônicas, né? Então, sim. Renata? Eu recebi aqui mais uma pergunta, que é se vocês têm um mapeamento de onde municípios e estados que tenham PL semelhantes. Nós temos. Eu acho que essa informação não está pública no nosso panorama, mas eu vou fazer uma propaganda aqui do IDEC, a Ana Maria está aqui. No site do IDEC tem uma publicação que faz esse mapeamento, então, mas se não acharem, depois podem me contactar, porque a gente tem esse mapeamento. E eu vou aproveitar aqui só para complementar uma informação, que tanto o PL de Niterói como o do Rio de Janeiro, ele não foi aprovado integralmente. A gente teve uma perda na hora do processo de aprovação. Isso faz parte assim, dessa dinâmica, né, de aprovação de projetos de lei. Então, a gente teve que focar em preservar a restrição de venda de ultraprocessados nas escolas e abrimos mão da regulação da altura de exposição dos ultraprocessados no comércio e, no caso do Rio de Janeiro, também nas salas de amamentação. Em Niterói, essas salas já estão reguladas, mas nós vamos voltar com esse PL
para regular a altura de exposição dos ultraprocessados no comércio, porque realmente é um tipo de manobra e estratégia muito perversa. Eu tenho um filho de 8 anos de idade e que hoje em dia eu evito levar a um supermercado porque é um inferno, né? Assim, você dá e você sai de lá com todos os pedidos daquela comida que eu já expliquei. Filho, isso aqui parece comida, mas não é comida, tá? Então não vamos falar sobre isso, mas a gente vai voltar com esse PL tanto no Rio de Janeiro como em Niterói para a gente conseguir aprovar. Muito obrigado. As apresentações foram ótimas, mas a parte das perguntas acho que é o auge. Então, muito obrigado pela disponibilidade, né, por trazer um tema tão complexo, mas tentando aí deixar ele mais fácil, né, para o entendimento. Muito obrigado.